Fala galera, beleza? Aqui é o Emanuel começando esse projeto Emanuel Visita. E hoje eu estou aqui na casa do Luiz, um amigo que se dispôs a mostrar o seu aquário. Então, gostaria de apresentar vocês ao Luiz. Pode falar Olá, com a galera? boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia. Boa noite. Então, galera, nós estamos aqui para começar esse projeto Emanuel Visita. Bom, galera, então gostaria de fazer a pergunta para o Luiz. Quando ele começou no hobby? Há quanto tempo? Por que você entrou no hobby do aquarismo? Eu comecei há uns 3 anos. Comecei com um aquário bem pequenininho, era 40 litros. E fui pegando gosto, né? Eu sempre tive aquário, mas de água doce. Quando comecei no salgado, comecei com os pequenininhos aí. E aí foi legal, né? Até uma Hepatos eu tinha nesse aquário de 40 litros. E aí, de tanto ir conversando, vendo, né? Aí aumentei para um de 70. Aí também foi indo, foi enchendo. Mudei para um de 200 litros. E tá nisso aí hoje. Então, ele começou no aquário marinho, né, que muitas pessoas têm dificuldade, fala que aquário marinho é mais complicado, aquário de água doce é mais fácil. Então ele já começou com um aquário de 40 litros de água salgada, então ele já iniciou o hobby legal, começando no aquário que ele já gostava e automaticamente, como ele disse, depois foi para um aquário de 200 litros, que é o que ele tem aqui. E nesse aquário é interessante que ele tem um aquário misto, né? Aquário de LPS, aquário soft, e tem algumas mudinhas aqui de SPS. Então, Luizão, sobre esse esquema de montagem do seu aquário. Você montou um aquário de 200 litros com SAMP, e você tem dificuldade de cuidar do aquário? Como que é a sua rotina para cuidar do aquário? Não vejo dificuldade nenhuma. Durante a semana, o mais que a gente tem que fazer é só colocar o alimento e limpar o vidro, né? De vez em quando tem que limpar o vidro. A TPA a gente faz aí agora a cada 15 dias, né? Que ao longo do tempo aí fui aperfeiçoando, coloquei, né? Não tinha e acabei colocando um skimmer que faz necessário. Então aí foi ajudando. E então é isso aí. 15 dias eu faço a TPA e no dia a dia só alimentando os bichos. Olha que interessante. Muitas pessoas falam a respeito de não usar skimmer, usar skimmer. Isso não é o mérito nesse momento. Mas assim, ele teve um resultado excelente começando a usar skimmer no seu aquário. E puxa aquário bonito, né? Cheio de animais, corais. E é interessante que, olhando o aquário dele aqui, você vai ver que tem bastante corais, peixe. E você consegue manter os parâmetros do aquário equilibrado ou você sofre um pouco com isso? Como que é o seu cuidado do aquário, Luizão? Não, tranquilo. Sempre faz os testes, né? E o pessoal lá me indica o que tem que fazer e a gente vai seguindo, né? Mas tem que ter cuidado, tem que fazer os testes e deixar tudo em ordem, porque senão a gente acaba perdendo os bichos. Uma das coisas que eu quero passar para vocês sobre aquário marinho é que existe muito mito, né, de pessoas usam como regras, e nós vamos ver que cada um toca o seu aquário diferente. Não tem essa regra, o certo é fazer assim, o certo é assim. Não, você vai ver no decorrer das visitas, né, do projeto que eu estou iniciando, é isso. A gente vai falar sobre realmente como tocar um aquário, como cuidar. E você vai ver que cada um tem um método, tem um jeito de tocar. E eu falo para vocês, é um aquário mais bonito do que o outro. E assim, a ideia do Emanuel Visita não é mostrar aquário grande, aquário gigante, é mostrar realmente aquário. E isso, Luizão, o que você acha para sua casa? O que você acha que mudou o ambiente? Porque a gente fala bastante que o aquário, ele não fica só na beleza da estética da casa. Eu falo bastante que teve comprovado, né, que pessoas que têm problema de rinite
Porque o aquário automaticamente tem evaporação, então ele acaba umidificando o ambiente. E aí, como que é as pessoas que frequentam a sua casa, quando vê o seu aquário, como que é a recepção em relação ao seu aquário? Quando os amigos vêm aqui, eles acham muito bonito, né? E de fato, até eu que sou o dono acho bonito. E assim, a gente cuida, né? E a hora que a gente chega em casa do trabalho, né? Às vezes cansado, estressado, aí a gente senta aqui e fica olhando isso daqui. É maravilhoso, aí traz uma calma pra gente, entendeu? É gratificante um aquário desse. Então, e assim, gente, eu sempre falo para quem me conhece que a gente está brincando de Deus, né? Eu falo nesse sentido, no bom sentido, que é brincar de Deus por quê? Porque Deus ele criou tudo no oceano, tudo espalhado, as espécies não nascem todas no mesmo lugar, então ele cuida. E nós, aquaristas, temos o privilégio de poder unir isso e compactar e colocar dentro de um vidro várias espécies de vários lugares, de vários países, e a gente tem um aquário excelente, de boa qualidade. Então assim, a ideia do aquarismo é realmente, do Emanuel Visita, é mostrar isso para você, que o aquário marinho, ou aquário de água doce, nesse caso o aquário marinho, ele tem o seu cuidado, ele tem o seu trabalho, mas assim, o que é interessante é que você tem que ter amor naquilo que você faz. E como eu sempre falo, vamos brincar de Deus, vamos brincar direito. Então aqui você vai ver a qualidade do aquário do Luiz, você vai ver que ele tem corais, bonito, aquário inflado, a coisa mais linda. E aí eu faço uma pergunta para ele, uma das perguntas que as pessoas fazem, e a temperatura? Nesse calorzão aqui no interior de Araras, estado de São Paulo, como que você controla a temperatura do seu aquário? A temperatura é uma peça-chave aí para manter o aquário assim, né? Porque com essa temperatura alta que tá, se aquecer muito a água, sabe que vai perder muito bicho. E aí, para mim comprar um chiller original, era um pouco caro, né? Eu adaptei um aqui na minha casa, eu bolei um jeito aí e funciona direitinho. Então, galera, essa adaptação aí a gente vai mostrar depois. Isso aí, ó, lá no finalzinho de tudo nós vamos mostrar um pouquinho sobre esse sistema que ele desenvolveu para manter a temperatura do aquário. Mas, Luizão, ela consegue manter a temperatura do seu aquário? Qual é a temperatura dele? Olha, não sei se dá para ver, agora está batendo 26,1. Então você tem um chiller que não é chiller e você consegue manter a temperatura ideal, 26 graus, a média, Luizão, é isso? Sim, isso aí. Conforme tá ali, ó, batendo agora 26,1. Lógico que hoje não está assim pela temperatura exagerada de calor, mas quando está muito, muito quente mesmo, chega aí 27, 27,2 por aí. Ó, galera, então aí, ó, uma sugestão aí para quem não está no momento conseguindo comprar um chiller, nós temos aí então uma ideia de como manter a temperatura do nosso aquário sem ter o chiller agora no momento, mas futuramente temos que comprar um chiller sim, beleza? Então voltando aqui, ó, ele tem um sistema que ele desenvolveu aí, ó, para manter a temperatura do aquário dele na média de 26 graus. Gente, isso é ideal. A temperatura é muito importante, a oscilação de temperatura tem que tomar muito cuidado, que faz você perder animal. Outra coisa que é importante, o nível de evaporação do seu sistema, Luizão, como é que é? Quanto litro você repõe? Como é que você repõe? Se é semanal? Ou você tem um sistema para repor automaticamente? Como é que é? Tem um reservatório de água doce, né? Que fica aqui embaixo, na parte de baixo. E quando tá frio, por incrível que pareça, ele evapora mais. Porque o aquecedor, né? Acho que faz a água evaporar mais rápido. Mas é em média aí de uns 5 litros por semana. Olha aí, gente. Então, ele tem um sistema aí de uma caixa de reposição no seu SAMP e consegue controlar. Porque muitas pessoas também acabam perguntando: ah, Emanuel, meu aquário evapora demais. Gente, se você mora numa região que o ar é seco, automaticamente a evaporação vai ser maior. Se você mora numa região mais úmida,
automaticamente o ar vai segurar um pouco aí a temperatura, ou no caso não vai ter tanta evaporação, tá? É uma coisa que várias pessoas perguntam para mim. Ah, Emanuel, meu SUMP está evaporando muito. Gente, ar seco, temperatura seca, vai evaporar mesmo. Ah, muitas vezes, que nem ele deu o exemplo, do água no frio, o aquecedor fica mais tempo ligado para manter o aquário. Isso gasta também. Ah, eu tenho um cooler em cima do meu aquário. Automaticamente o cooler vai fazer com que a água evapore. Então, gente, esses cuidados é muito importante. Então, assim, suplementação, como que você faz a suplementação do seu aquário? Eu uso o Balen, né, que é aquele ABC, e mais algumas coisinhas aí, mas o mais é o Balen, né? É o Balen. Então, gente, depois eu vou pegar aqui algumas imagens do aquário do Luiz. Há quanto tempo ele está montado, Luiz? Isso aí faz uns 2 anos e 3 meses, por aí. Olha, ele montou esse aquário de 200 litros há uns 2 anos. Gente, eu sou suspeito de dizer que eu vi a evolução do aquário e até disse para ele que logo logo vai ter que montar um maior. Mas ele fala que não. Então assim, gente, o Emanuel vai vir para casa dos amigos para a gente conversar sobre aquário, para a gente manter essa dinâmica e a importância de a gente cuidar dos nossos aquários, dos nossos animais. E eu falo que seria correto todas as casas ter pelo menos um aquário em casa, né? Tanto de água doce ou marinho, ou não, montar um lago, quem tem condições, porque a gente, no dia de hoje, na correria do dia a dia, nós estamos com a nossa mente muito atormentada por muitas coisas, e querendo ou não, o aquarismo traz para quem gosta, né? Ele traz essa paz, que é o momento de você vai ter que limpar o seu SUMP, limpar o seu aquário, limpar o vidro, alimentar os peixes. Esse momento é importante para o aquarista. O melhor momento para a gente é esse momento, quando a gente chega para mexer no SUMP, limpeza. E para tirar uma dúvida aí, a troca de água, você faz a TPA, né? TPA significa troca parcial de água. Você faz essa troca, Luizão, no aquário, no display, ou você faz no SUMP? É no SUMP, né? Eu tiro a água do SUMP. Aí eu limpo ele e recoloco a água no SUMP também. Então você faz sempre uma troca de água boa, né? Você chega, em média, a gastar... Você sabe mais ou menos o cálculo para que você gasta mais ou menos para manter o aquário hoje? Você fala em... Suplementação, em sal... Em sal, eu gasto, cada vez que eu faço, eu estou fazendo 25 litros, 930 gramas de sal, para chegar na salinidade 10,26. Então, galera, muitas pessoas também me perguntam: Emanuel, aquário marinho gasta muito, aquário de água doce gasta menos. Gente, aquário marinho, ele tem um investimento alto, né? Não tem como a gente falar, não, aquário marinho você não gasta muito. Isso é mentira, tá? Você tem um investimento alto, sim. Por quê? Porque, como eu sempre falo, a gente tira um animal do oceano, com milhares de anos de biologia, e nós acabamos formando o aquário há 2 anos. Então, biologicamente falando, né, nós não temos tudo que o oceano tem. Então nós temos que brincar de Deus, brincar direito. Automaticamente, colocar a suplementação, né, que nem ele disse, o Balen, para manter cálcio, magnésio e reserva alcalina. Ele usa sal de boa qualidade, isso é importante, para o tipo de coral que ele tem. Então, gente, isso tem preço, isso custa, tá? Mas assim, é legal. Então, para quem tem vontade, para quem sonha, tem em mente um dia ter um aquário, o que você fala, Luiz, para alguém que quer começar agora no aquarismo, começando com aquário marinho, o que você fala para a pessoa? Começa, tem que começar, porque só vai saber o que é bom começando. E é gratificante, viu? Como ele diz, não é barato, é um pouco caro, mas vale a pena, porque a paz que traz pra gente é muito grande. Gente, então assim, uma das coisas que eu
procuro informar as pessoas que eu tenho contato. Gente, eu sei que é difícil a gente conquistar, né? Nós trabalhamos, ralamos muito para conquistar e sabemos que o investimento é caro. Então, gente, não cai nessa. Ah, o aquário barato aqui vai me fornecer isso. Ah, esse aqui falou na loja que eu fui, ele disse que se eu gastar menos eu vou ter... Gente, não tem. Você quer ver se o aquário vai? Chega no lojista, abre onde fica lá a bateria dele, você vai ver o que ele tem. Então não tem coisa barata. Para você ter um aquário de qualidade, não tem coisas baratas. Você vai ver que tem que fazer um investimento legal. Que nem, se você conversar com o Luiz, você vai ver que ele já teve que trocar de luminária 2 vezes, né, Luiz? Sim, troquei até que chegou nessa daí que mudou bastante o aquário. Mudou bastante. Então, assim, durante o tempo, quando ele começou, ele não começou com uma luminária ruim. Ele começou com uma luminária durante um tempo, né? Que ele falou que a pessoa que vendeu para ele, orientou ele, que ele deveria colocar uma luminária para quando futuramente ele pensar em ter uma qualidade de corais melhor, ele investiu um pouco mais. E aí ele acabou fazendo esse investimento, onde ele teve uma luminária aí legal para o sistema, né? E aí ele comprou essa luminária que está tendo um resultado. Então, gente, só para a gente finalizar, né? Para finalizar, Luizão, você quer deixar alguma mensagem para a galera em relação ao aquário? Que depois, gente, nós vamos mostrar o sistema do chiller dele, hein? Isso aí, ó, é legal para quem quer fazer um investimento baixo. É interessante. Você quer deixar alguma mensagem, alguma fala para alguém aí, para a galera que está assistindo? É bom, é isso aí. Tem que começar, como eu falei agora há pouco, tem que começar manter os parâmetros, né? Manter a água em ordem, temperatura, cuidar. Uma dica que eu vou te dar: nunca deixe um vidro de ração em cima do aquário, para não derrubar tudo e perder tudo que você tem dentro do aquário. E isso aconteceu comigo, e o prejuízo é grande. Então fica aí, né? Tá aí o aquário, eu cuido bem, como já falei, não é barato, fica caro, e estamos aí, lutando aí, ó. Galera, uma informação importante. Gente, o Luiz falou a respeito de deixar o pote em cima do aquário, né? Mas também eu falo assim, gente, se você vai viajar, eu vou pedir para um tio, para um primo, gente, alimentar meu aquário, toma cuidado, tá? Porque eu vejo os amigos aí, várias pessoas que têm aquário, acaba sofrendo um pouco, porque tem gente que, eu não vou vir amanhã, então vou jogar um pouco hoje para o peixe comer hoje e para comer amanhã. E o animal não tem essa linha de raciocínio, né, galera? Isso no aquário marinho é inaceitável. Por quê? Eu acho que aquário de água doce também sobe amônia, né? E amônia a gente sabe que tira o oxigênio da água, o animal acaba morrendo. Então no marinho também, excesso de comida sobrando no aquário, dá pico de nitrato e fosfato, normalmente o coral não aguenta, o coral morre. Aí por uma pessoa não querer vir, ela acaba complicando o sistema todo e você perdendo um aquário bonito desse. Então, gente, para finalizar, o Emanuel Visita tá aqui. Eu gostaria que, se você tiver alguma dica, alguma pergunta, vai aí no vídeo, deixa o like aí, dá um like. Se você gostou, se você não gostou, deixa o comentário embaixo. Emanuel, tem que melhorar isso. Esse é o primeiro vídeo. Então nós estamos começando Emanuel Visita hoje. Então, gente, deixa o like, comenta aí com os amigos. E a ideia, gente, é conversar um pouco sobre aquário marinho. Ter esse bate-papo mesmo de como é que cuida, como que você cuida. E alimentação aí, cuidado, hein? Cuidado com quem vai cuidar do seu aquário. E para finalizar, vamos brincar de Deus, vamos brincar direito. Então, quem ficou até o final, vai ver aí o chiller que o Luiz fez aí. Beleza? Fala, galera, pra galera aí que quer saber como chegamos ali à parte do chiller do Luiz, né? Vou pedir para você ir no nosso Instagram, que vai estar lá a postagem no Instagram, sobre
como ele montou. A gente vai fazer uns vídeos ali, umas imagens para mostrar para vocês. E assim, gente, para quem ficou até o final aí do canal Emanuel Visita, escreve aí, Dory. Quem escreveu Dory assistiu até o final. Vamos brincar de Deus, vamos brincar direito. Emanuel Visita. Abraço.